Muito obrigado a todos vocês. Que maravilha estar aqui nesse encontro em que essas notícias do dia começaram com a desunião dos outros partidos. Mas aqui eu vejo união, um partido vibrante, um partido pronto para conquistar o poder em 22 e começar a mudar o Brasil. Parabéns a todos vocês. Primeiro eu quero dizer que eu estou muito honrado de ser o seu pré-candidato à presidência da República em 2022. Muito obrigado a todos vocês. Nós vamos honrar o nosso laranja na política de uma forma como nenhum outro partido vai poder fazer. Nós vamos começar honrando o Partido Novo. E honrar o Partido Novo é olhar para trás, olhar para o presente e olhar para o futuro. Olhando para trás, vamos honrar sim João Amoedo e o fundador desse partido. Vamos honrar o nosso presidente, Eduardo Ribeiro, que está comandando o nosso partido hoje. Em nome do Eduardo Ribeiro, vamos honrar todos vocês de todos os diretórios. Vocês são feras, vocês são craques. Strauss, Vini, essa turma trabalha de forma voluntária, deixa tempo de estar com a família, deixa tempo de ganhar dinheiro no seu negócio para se dedicar ao partido. Parabéns, vocês fazem a diferença na vida de todos nós. E muito obrigado pela dedicação de todos vocês. Mas vamos honrar o presente, que são os nossos mandatários. Vocês são a cara desse partido. Vocês são o rosto do partido. Vocês são os princípios e valores do partido no dia a dia. Não é na fala, não é no discurso, é no que vocês fazem. Fazem para mudar o Brasil, fazem para mudar a vida de cada um. Eu nunca me senti tão honrado como na companhia de vocês. Muito obrigado. Honrar, nós já honramos aqui tantas pessoas hoje, mas precisamos honrar de novo. Porque qual é o partido que pode colocar tantas pessoas no palco e honrar o que elas vêm fazendo pelo Brasil para mudar a vida de cada um de nós? Ontem mesmo eu conversava com o nosso Thiago Mitrô, e o que foi a batalha para aprovar a reforma administrativa quando todos fugiram da raia e só nós aprovamos o relatório porque 7 deputados do Novo substituíram os covardes que fugiram de defender o Brasil porque tinham medo do corporativismo. Eu estive com o Ganime, eu estive com o Poit na Câmara, quando eles enfrentaram o corporativismo contrário e foram para a rua discutir por que nós íamos votar a favor. E por que votar a favor da reforma administrativa ia melhorar e valorizar a vida de cada servidor que serve o Brasil, e não aqueles que vivem às custas do corporativismo, que dão as costas para o povo brasileiro, que prestam péssimo serviço público. É contra isso que o Novo luta, é contra esse privilégio desmensurado daqueles que dão as costas para o povo. Quem defende o povo está aqui. Esses defendem o povo. Esses enfrentam o corporativismo. Esses enfrentam o Brasil dos esquemas, das rachadinhas, do mensalão, do petrolão. E precisa ter coragem. Precisa ter muita coragem.
Adriana, nossa Adriana. Essa aqui lutou contra o corporativismo da medicina e batalhou no meio da pandemia para aproveitar a telemedicina que muda a vida das pessoas. Quantas pessoas não podem consultar com o melhor médico que moram longe, porque estão distantes? E o corporativismo médico era contra a telemedicina. Quer pedir para cada um de vocês que quiser falar com o melhor médico, vai poder falar sim. Está aí. Lei do gás, projeto extremamente importante da energia no Brasil. Nosso Ganime, futuro governador do Rio de Janeiro. É isso. Olha como essa turma faz bonito. Tem um aqui nosso que, quando vê privilégio, mas parece um Rottweiler que vai para cima e não deixa passar nada. Gilson. Esse aqui, ó, falou em privilégio. Esse aqui vai para cima. Vai para cima e luta contra. Vai para a tribuna e denuncia. Não deixa ter farra de lagosta, não deixa passar nada lá. É assim que é um deputado do Novo. Quando você tem pessoas corajosas, é uma beleza estar por perto. O nosso grande orador, Marcel Van Hatten, esse aqui, esse aqui, ele me mandou um vídeo outro dia explicando para as pessoas por que a reforma da Previdência é injusta. Pegou uns copinhos lá na sessão, começou a falar assim, olha aqui, 40% vão para os mais ricos e os mais pobres ficam com essa moedinha aqui. É assim que ele mostra para as pessoas, viu, governador Zema, como ele sabe usar a narrativa para mostrar com detalhe de um exemplo do cotidiano para onde é que vai 40% do dinheiro das pessoas, ao invés de ir para os mais pobres. E depois falam que nós somos partidos elitistas. Nós que olhamos para as pessoas menos pobres, porque aqueles que defendem os 40% estão lá no Congresso fazendo lobby todo dia para aumentar de 40 para 50 e tirar os 10 centavos a mais que está no cofrinho que menos precisa. Parabéns, Marcel. Essa demonstração de exemplos que nós temos aqui é inesgotável, mas nós temos de reconhecer cada um deles. Lucas Gonzalez, o nosso grandalhão lá. Ó. Lucas Gonzalez, falaram ele da transporte, mas um dos que eu gosto é o BEM. Parabéns, Lucas, foi um grande projeto que você votou, muito importante para o Brasil. O mais jovem membro do parlamento na comissão de orçamento da Câmara está aí. Lucas Gonzalez defendendo os que mais precisam. Alexis é o nosso deputado que defende o empreendedor, que defende a reforma tributária. Está lá batalhando, a batalha em glória, defender uma reforma tributária para melhorar a vida daqueles que produzem, geram renda e emprego. Alexis, parabéns. Nós vamos vencer essa batalha ainda, nessa próxima. Vinícius Poit, nosso pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, foi o relator. Foi o relator de uma das matérias mais importantes, o novo marco das startups, que vai permitir que os nossos jovens fiquem no Brasil e não vão criar startup fora do Brasil, porque não tem condições aqui para se criar uma startup. Vinícius, obrigado por ajudar os jovens empreendedores aí, cara. Então, essa nossa bancada, com tanta gente talentosa, e eu não vou entrar aqui no mérito de todos os outros, senão a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã, o seu Fidel Castro aqui, a gente tem tempo para falar, mas eu queria relembrar
que além do nosso governador Zema, que é um exemplo para todos nós, uma inspiração pelo trabalho que você vem fazendo em Minas, conseguir tirar um Estado quebrado e colocar nos trilhos não é uma tarefa fácil, mas é com simplicidade, com dedicação, com competência de gestão e com o que ele mesmo reconheceu aqui. Precisou melhorar a habilidade de conversar politicamente para fazer com que as coisas aconteçam. Não é à toa que ele está fazendo o Partido Novo, inclusive mudar algumas crenças para que nós possamos ter a melhor coligação nacional para não só reelegê-lo, mas para podermos ter maioria na Assembleia e avançar ainda mais e Minas ser um exemplo para todos os outros que querem disputar os governos estaduais. Parabéns, Zema. E no governo municipal, o nosso Adriano. Nosso Adriano, que em 11 meses, como ele mesmo disse aqui, deu mais título de regularização fundiária do que em 11 anos no Estado. E, em menos de um tempo tão curto, conseguiu transformar a cidade dele nas top 10 dos empreendedores brasileiros. Parabéns, Adriano. Espetáculo para todos nós. Então, esses são os nossos que honram o novo, o laranja, a democracia, a liberdade. Mas honrar o partido é a primeira etapa. A segunda etapa, nós precisamos honrar as famílias de todos vocês. E eu quero honrar a minha família. Porque ninguém faz política sem o apoio em casa, ninguém faz política sem o apoio da mulher, dos filhos. Esse é o pior fogo amigo que tem. E quando os nossos maridos, mulheres, filhos não querem que nós façamos política, não dá certo. E aí, eu quero muito agradecer a Ana, minha mulher. Uma vez, quando a gente estava namorando ainda, a gente chegou numa praia, estava num barco, desceu do barco, foi até a praia nadar e fomos almoçar à casa de alguns amigos. Na volta, o mar cresceu, as ondas estavam enormes. A Ana olhou para mim e falou assim, como é que nós vamos fazer? Nós não vamos conseguir chegar no barco. Eu falei, Ana, pega na minha mão, não fica com medo. Quando eu mergulhar, você mergulha junto. A gente sai do outro lado e vai ser assim, nós vamos chegar do outro lado. E foi assim que a gente fez. Eu peguei na mão dela, nós mergulhamos, 3, 4 ondas, saímos do outro lado, chegamos no barco. Quando eu entro, nessa grande aventura e nessa grande honra de ser o pré-candidato à presidência da República, é eu que pego na mão dela e falo, agora é a tua vez de me fazer pular onda. Minha filha está aqui também, Andréia. E a Bianca também, que é minha filha querida também, minha filha criação. E parte desta missão que todos nós aceitamos é para melhorar esse Brasil para os nossos filhos. Os nossos filhos, como a Andréia e a Bianca, que nasceram num país que elas não viram crescer. Um país que continua estagnado há mais de 20 anos. Nós vamos trabalhar para fazer o Vicente, o filho do Eduardo, a Andréia e todos os jovens aqui ter a verdadeira oportunidade para desenvolver os seus talentos, que é num Brasil que a economia precisa crescer. Ninguém consegue desenvolver todos os seus talentos e competências num país que não cresce. Nós vamos ter que trabalhar para fazer esse Brasil sair desse marasmo. E aí, a nossa missão, 2022, é derrotar o populismo nas urnas. Porque o populismo de direita e esquerda prometeu que o Brasil ia crescer e nos deram 20 anos de estagnação econômica. Prometeram que geraria emprego e nos deram o maior desemprego da história do Brasil e 12 milhões de desempregados.
prometeram que iam cuidar dos mais pobres. E nos deram 20 milhões de miseráveis no Brasil hoje. 55 milhões de brasileiros na pobreza. E 1 a cada 4 brasileiros passam fome. Esse é o legado do populismo. E nós vamos lembrar esses falsários todos os dias nessa eleição, que isso não vai passar em branco. A herança que eles nos deixaram é que há 20 anos atrás o Brasil era a 8ª economia do mundo. Hoje é a 14ª. O Brasil é a 2ª economia mais fechada do mundo. O Brasil é o 10º país que mais desperdiça dinheiro público. O Brasil é o país com o pior regime tributário do mundo. Esse é o Brasil que sufoca, estrangula aqueles que querem gerar emprego, empreender. E o que nós vamos fazer nessa campanha é mostrar, com esse partido novo, que nós vamos começar a reconstruir o partido aprendendo dos exemplos de todos eles. Os exemplos de que cada um aqui está batalhando por uma economia aberta, para o Brasil abrir a sua economia unilateralmente, porque nenhum país no mundo ficou rico com a sua economia fechada. Todos os países que tiraram pessoas da miséria e da pobreza abriram a sua economia e foram capazes de competir internacionalmente. E aí, essa nossa turma luta contra o corporativismo público, mas nós também temos o corporativismo privado. Nós temos, sim, empresários corporativistas que vivem em Brasília pedindo mais subsídio, mais reserva de mercado, mais governo e não mais mercado. Esses são tão nefastos para a sociedade quanto aqueles que se acampam em Brasília para defender o corporativismo público. Nós queremos fazer um Brasil para os empreendedores, para os trabalhadores, para o pequeno empresário. Porque são esses que geram emprego no Brasil. São esses que fazem a economia girar. São esses que vão resgatar a esperança e criar oportunidade para os nossos jovens trabalhar, desenvolver o seu talento. Num Brasil de populistas, a liberdade de imprensa é criticada diariamente como se fosse um inimigo da verdade, quando eles estão desvendando a verdade dos governos populistas que destroem esse país com suas políticas corporativistas. No Partido Novo, nós não só achamos que a liberdade de imprensa é fundamental, como ela abre os nossos olhos para os nossos erros e nos fazem reconhecer os nossos erros e melhorar como indivíduos, como gestores públicos, como representantes da vontade popular. Nós somos a favor da pluralidade, da diversidade. Está aqui. Todo mundo fala que o nosso partido era um partido elitista. Está aqui. Partido diverso, plural de ideias. E parte das nossas desavenças passadas é justamente conflito de ideias. Não é em torno dos princípios e dos valores. É em torno de como se portar em determinadas situações. O que atravanca o desenvolvimento. Porque um verdadeiro liberal gosta da diversidade e da liberdade por uma razão muito simples. Porque nós sabemos que excelência só existe onde há diversidade e pluralidade. Se vocês pegarem o melhor time de futebol do mundo, a melhor universidade do mundo, a melhor orquestra do mundo, a melhor companhia de dança do mundo, o que vocês vão ver? Diversidade. Pessoas de raça, de sexo, de talento. É isso que faz a excelência aparecer. Excelência não aparece em grupos homogêneos. Portanto, esses que querem calar os críticos, esses que querem amordaçar a imprensa, não se importam com o talento, com a diversidade, com a pluralidade. Eles querem uma sociedade, na verdade, de seguidores que obedecem ordens, e não daqueles que são capazes de desenvolver o seu talento e ter sua opinião própria. E o Brasil não vai crescer
sendo emburrecido pelo populismo. Nós vamos lutar para ter um Brasil cada vez mais plural, no nosso partido, na nossa gestão pública e, principalmente, na política. Porque a média de mulheres hoje na política brasileira, nos partidos, nós sabemos qual é. 16%. Mas no Partido Novo, 35% são mulheres. Porque aqui mulher entra para valer, é para disputar a eleição, não é para cumprir tabela para eleger o outro, só para conseguir ter um pouco de voto e eleger os outros. As mulheres estão aqui para disputar o poder, e é isso que tem que ser. Isso que chama-se igualdade de oportunidade. E sem dinheiro público. Sem dinheiro público é mais do que uma atitude, como acham, romântica na política. É respeito ao dinheiro de quem paga imposto. É respeito ao dinheiro. Isso deveria estar indo para pessoas que precisam muito mais do que aqueles que fazem campanha política. É um absurdo um Brasil que gastou 670 milhões de reais para vacinar todos os brasileiros numa pandemia e gastar 5 bilhões de reais durante 2 meses de campanha política. É uma vergonha. E dizem que é impossível fazer política e eleger gente assim. Está aqui esse palco para mostrar. Todos eles, nenhum pegou um centavo desse dinheiro, não usou e não vamos usar e não usaremos o dinheiro público, porque esse dinheiro é do pagador do imposto, é das pessoas que precisam desse dinheiro para melhorar a saúde, a educação e tantas outras áreas. Isso mostra que a campanha fica mais difícil, sim, lógico que fica, mas também mostra que nós somos obrigados a envolver a sociedade civil, a nos ajudar, sim, a bancar a campanha dos nossos parlamentares, dos nossos governantes, porque se você não pode fazer um gesto tão pequeno como ajudar uma pessoa a se eleger, o que você está fazendo? Sentado na televisão, esperando que o Brasil vai melhorar por o quê? Milagre? Não, vai melhorar elegendo gente boa. E nós precisamos melhorar o Brasil melhorando a conscientização do eleitor. A nossa batalha em 2022 é tirar o eleitor brasileiro do sonambulismo do populismo. Essa é a nossa batalha. A nossa batalha é esclarecer para essas pessoas que elas podem mudar o Brasil. Elas podem fazer o sonho do Strauss virar realidade muito antes de 2030, se cair a ficha de cada eleitor, e ele tem o poder de mudar o Brasil com o voto certo. Votar certo é votar nas pessoas que querem defender o interesse público e não o interesse das corporações, seja elas pública ou privada. E para fazer isso, nós vamos ter uma grande jornada pela frente. Essa jornada começa por cada um de vocês tirar um amigo, um parente, um familiar do estado de sonambulismo e de cinismo. E fazem que o Brasil parece que só tem 2 escolhas hoje entre 2 populistas. Não é verdade. Eu venho andando por esse Brasil com esse time maravilhoso. Cada estado que eu vou, cada almoço, eu aprendo cada dia com cada um deles. E o que eu aprendo, e o que nós estamos aprendendo conjuntamente nessa caminhada, é que o brasileiro entendeu que a polarização piorou a vida dele. Que o radicalismo político fez ele ficar mais pobre, fez ele perder emprego, fez a renda piorar, fez que quando ele vai ao supermercado ele compre cada vez menos porque a inflação come o dinheiro dele. Já caiu a ficha do brasileiro que a vida piorou por causa do radicalismo, por causa do populismo. Então, como é que nós temos nas pesquisas 2 populistas liderando, se ele sabe se isso é o mal que causou na vida dele? É isso que está acabando com a vida dele. Então, o que ele precisa é de um presidente da República capaz de pacificar o Brasil. O presidente da República
capaz de pacificar o Brasil, significa honrar a política. Significa reconhecer, até nos nossos adversários, as coisas boas que eles fizeram. Porque a política pública no Brasil só melhora dando continuidade às boas políticas públicas. E não importa quem é o autor dessa política pública. Vamos honrar, sim, a política pública que foi iniciada em governos passados, que nós precisamos aprimorar e melhorar. Se você pegar educação, saúde, tudo que são essas ilhas de excelências de política pública no Brasil, são políticas públicas que alguém deu continuidade, alguém melhorou, alguém aprimorou, alguém fez melhor. O Brasil vai melhorar quando uma pessoa capaz de pacificar o Brasil terá a grandeza não só de reconhecer as boas políticas públicas, mas de lutar pela agenda modernizadora do país. Uma agenda modernizadora que inclui não só abertura econômica, mas pacificar o meio ambiente com o agro. Porque um precisa do outro. O agroexportador, o nosso agro, que é o agro mais competitivo do Brasil, ninguém no mundo produz soja e mantém 35% de reserva legal. Nenhum outro país do mundo produz 1 tonelada de cacau e mantém 80% de reserva, como é o caso do Norte e Nordeste. Mas esse nosso agro vai sofrer cada vez mais para exportar, se continuarmos a desmatar o Brasil. Portanto, conciliar o agro com o meio ambiente é o jeito de atrair investimento, é o jeito de gerar mais emprego, de desenvolver as regiões mais pobres do Brasil. É o jeito de fazer a nossa agricultura continuar sendo a agricultura mais competitiva e pujante do mundo. Conciliar a abertura econômica do Brasil com a aprovação de reformas estruturantes, como a tributária, administrativa, é vital para os nossos empreendedores ficarem no Brasil para empreender e não pegar um avião e ir embora, porque não encontram clima para empreender aqui. Nós estamos perdendo os melhores cérebros desse país, que são os nossos jovens, que estão indo embora do Brasil, porque não encontram oportunidade no Brasil. Nós vamos fazer o projeto do Bruno Souza sair do papel. O verdadeiro federalismo no Brasil. Porque nesses 15 anos de CLP, eu vi o que dá certo. É o Brasil descentralizado. É o Brasil dos estados e municípios com suas políticas públicas inovadoras. Nós temos de tirar, sim, como diz bem o Gilson, poder de Brasília, diminuir o poder do governo federal para devolver poder para os estados e municípios e transformar os estados e municípios no laboratório da inovação política no Brasil. A descentralização do poder, ela é fundamental para o Brasil voltar a crescer, a gerar renda e emprego. Nós vamos fazer não só descentralização, pacificar o agro com o meio ambiente, abertura econômica, mas nós vamos empoderar o cidadão, digitalizando cada vez mais os serviços públicos, para o cidadão entender que ele vai poder pegar o seu telefone e marcar consulta sem ter que enfrentar fila. Vai ter que poder pegar sua carteira de trabalho, o boletim do seu filho, vai estar isso tudo no aplicativo. E o jeito de quebrar o corporativismo é a digitalização, sim, do governo. Isso vai ser muito importante para nós começarmos a quebrar esses vínculos do poder central com o poder local e empoderar o cidadão, para o cidadão poder avaliar os programas públicos. É assim que nós vamos melhorar a gestão pública, o empoderamento do cidadão via digitalização. E, por fim, eu queria falar sobre um projeto tão lindo esse que o Strauss colocou de 2030. Uma das coisas mais importantes do Partido Novo é ter visão de longo prazo. Eu vou contar para vocês uma história que eu vi acontecer, e foi a redemocratização do Brasil. Eu me lembro, em 1974, Ulisses Guimarães, quando inventou, no meio da ditadura militar, a história da anticandidatura. Ele falou, vou percorrer o Brasil, vou ser o
candidato a presidente da República, no meio da ditadura, que ele não tinha a menor chance de ser candidato a presidente, ou se eleger presidente da República, porque o presidente naquele tempo era eleito pelo Congresso Nacional. Mas ele começou a sua jornada pelo Brasil, para defender a democracia. E essa jornada fez com que em cada cidade, em cada lugar, assim como o Zema fez em Minas Gerais, foi contando para as pessoas sobre democracia, sobre liberdade. Isso foi um despertar de consciência brasileiros. Naquele ano de 74, as pessoas que sentaram Ulisses e ouviram, deram recado nas urnas. Deram uma vitória estrondosa naquele tempo para o MDB, que era o único partido da oposição em 1974. Os militares começaram a ficar preocupados com aquilo. Na eleição seguinte, em 1978, a vitória do MDB foi tão grande que o governo teve que mudar as regras do jogo para não perder o poder no Congresso Nacional. E criaram duas distorções que até hoje existem no Brasil. A primeira é dizer que o Norte ia ter, no mínimo, 8 representantes e o Sul, no máximo, o Sudeste, no máximo, 70. Por quê? Porque a Arena era forte no Nordeste e no Norte era fraca, aqui estava perdendo voto. E para impedir essa vitória de tomar o controle do Congresso Nacional em pleno regime militar, criaram essa regra. E a segunda regra que criaram é o terceiro senador, que era o senador biônico, que era escolhido pelo presidente da República. Porque o MDB tinha levado não só a Câmara, mas o Senado. E aí o que acontece depois? Aí vem as diretas já. E das diretas já vem a eleição de Tancredo Neves em 1985. Esse foi um período de 11 anos. 1974, quando a democracia estava na escuridão, no meio da ditadura, e em 1985 havia um presidente democrático. Quando a gente olha 2030, que o Strauss estava colocando aqui, e nós estamos aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês que me orgulha muito. Quando vocês estiverem sentados com seus filhos, com seus netos, e eles perguntarem para vocês, onde vocês estavam em 22? Vocês estavam fazendo o voto do mal menor? E elegendo mais um populista? Vocês estavam ajudando a sepultar a democracia no Brasil? Vocês estavam acabando com o sonho de criar um país melhor para nós? Ou vocês estavam na onda laranja para mudar o Brasil, para salvar a democracia? Para fazer um país livre, para fazer a economia crescer, para recuperar o sonho dos nossos filhos e para eles chegarem para vocês e falar: obrigado, pai. Obrigado, meu avô. Eu não tive que sair do meu país porque você salvou a democracia em 22. Essa é a nossa missão. Parabéns.